Um grande abraço para você que está com a gente aqui do Acta Esporte. A gente começa uma série mais do que especial, especialíssima, falando dos 30 anos do tetracampeonato da seleção brasileira. Um momento histórico do nosso futebol, do futebol mundial, e que a gente guarda muitas saudades e boas recordações. E durante esses programas especiais a gente vai trazer personagens que fizeram parte de toda aquela história de 30 dias de muita emoção, de choro, de lágrimas, sangue, suor e tudo que tinha direito para que a gente pudesse conquistar esse tetracampeonato. E o primeiro personagem da gente desfilando com a gente aqui nesse Acta Esporte Especial é o Henrique Sibusca. Aí você pergunta, e ele joga bola? Eu não vi na escalação da seleção brasileira o Sibusca, mas antes deixa eu apresentar aqui meu companheiro de bancada, Luiz Alfredo. Tudo bem, Lula? Tudo bem, Alberto. Um abraço a todos que curtem o Acta, né? Estamos aí, nessa missão aí de relembrar, né, os 30 anos que o Brasil conquistou o Tetra, né? Que naquele momento fez uma alegria muito grande aqui ao povo. Você tinha quantos anos brasileiro. lá? Eu tinha 10, né? E vinha um sofrimento, 24 anos, né? Isso sem ganhar uma Copa. E vinha recentemente ali o falecimento do Ayrton Senna, ou seja, tinha toda uma comoção. E ver aquele título, né? Para dar alegria naquele momento ao povo brasileiro. O nosso tetracampeonato, viu, Alberto? Um abraço. Fala, Sibusca, tudo bem? Olá, boa noite, senhores, tudo bem? Então, eu sou o comandante que levou e trouxe a seleção em 1994, que botou o Romário na janela. Vocês devem lembrar desse acontecimento, né? Tá, né? Colocou o Romário na janela na volta, né? Foi na volta, porque na ida ele tinha brigado com todo mundo que ele queria ir na janela. Então eu prometi a ele que se ele ganhasse a Copa, ele voltaria na melhor janela do avião, que é a do comandante. Ô Henrique, aquela cena ali do Romário, né, com a bandeira da nossa seleção ao pousar aqui no Brasil, enfim, fica na memória de todo brasileiro, tá, né? Na verdade, até agora. Aquilo ali quebrou o protocolo, enfim, poderia ser feito aquilo, não poderia, tinha algum risco, enfim. Para você explicar aquela situação, foi resolvido na hora, essa questão de Não, abrir ali a janela? foi na hora que eu tive a ideia, mas isso vem de um acordo da CBF com a Varig, que a Varig não cobraria o voo, mas a, teria que expor o máximo a imagem da empresa. E o presidente da empresa combinou comigo que se eu pudesse fazer com que a imagem veiculasse máximo de tempo, seria bom para a empresa. E durante o voo, durante o pouso, praticamente todos os jogadores passaram pela cabine. E ao pousar em Recife, primeiro antes de pousar, eu pedi ao controle que fizesse um sobrevoo. O controle me autorizou, então eu passei bem baixinho na praia de Boa Viagem e depois no depoimento os jogadores e a comissão técnica, todo mundo se emocionou muito vendo aquele mar de pessoas na praia, a gente não via areia, só pessoas, e aquilo tudo muito emocionante. E na final, o Romário estava na cabine, eu, quando pousei, eu fui até o final da pista e é uma coisa inédita, a gente nunca viu isso na vida, eles nunca viram, eu também não. E o Romário tinha aquela não é briga, mas enfim, ele criou um caso na ida. A ida da seleção não foi muito divertido o voo, né? Porque eles saíram meio que contrariados, enfim. E na volta, quando eu pousei, que eu vi aquele mar de gente, eu falei: vem cá, Romário, vamos fazer uma festa com esse povo. E pegamos uma bandeira, que não faltava bandeira ali dentro da cabine, e botei ele, fui segurando ele, né, com muito cuidado para ele não cair, imagina derrubar o Romário, né? E aí fui taxiando com ele, abanando, e não tinha ideia de que aquilo ia tomar a proporção que tomou, afinal de contas foi capa de jornal no mundo todo, né? Henrique, quando é que você tomou conhecimento de que seria o piloto que iria conduzir a seleção brasileira para os Estados Unidos, para um momento tão importante do nosso futebol? Eu era o chefe dos pilotos da Varig, desse Então você se equipamento do escalou, né? DCD.
Não, não, não. Eu fui a pessoa mais indicada naquele momento, né? Porque era um voo especial, não era um voo simples. É um voo que vocês imaginem que um voo comercial tem muita coisa para dar errado. Imagina um voo daqueles, né? O mundo todo observando, não pode dar pane, não pode voltar, é complicado. E tem que ser pessoas especiais. E na época eu parecia ser a pessoa mais indicada, a presidência, a diretoria me indicou, e levei eles, né, até San José. E como já tinha dado tudo certo na ida, eu fiz a volta também. E quando soube, fiquei bastante satisfeito, né? Ainda tive a oportunidade de ver a final da Copa do Mundo na arquibancada, né? Também o voo na volta, ou seja, já com o Tetra. Teve alguma ocorrência, enfim, alguma coisa que saiu ali do parâmetro ou foi tudo normal a ida e a volta ao Brasil? Não, como eu te falei, a ida não foi assim festiva, né? A ida foi, estavam reservados, foi um voo normal, só que na seleção de classes, na primeira classe ficou toda a comissão técnica e na parte traseira do avião ficou uma fileira de bancos para cada jogador e tinha o nome deles, tudo organizado. Foi um voo, vamos dizer assim, tranquilo. A volta não, a volta teve bastantes acontecimentos, desde as compras dos jogadores, que eu fiquei quase 3 horas para carregar o avião, com a imprensa isolada. Na época, a imprensa teve que ficar do lado de fora do aeroporto. Então na volta teve esse problema das bagagens, né? Muita bagagem no avião. O voo cansativo, que foi Los Angeles, Recife. Eles queriam passar em Recife para agradecer o povo de Recife, que parece que foi quem mais tratou bem a seleção na saída. Fizeram aquele desfile no carro de bombeiro, aquele acontecimento todo. Depois nós fizemos de Recife para Brasília. No caminho, 4 jatinhos se aproximaram do avião, entraram na ala assim, do avião, e nós, ao chegarmos em Brasília, sobrevoamos o Palácio do Planalto, no rasante, o nosso avião e mais os 4 jatinhos. E viemos para o pouso novamente. Você assistiu da arquibancada, foi a final? Sim, a CBF disponibilizou para a tripulação técnica, né, para os comandantes, os tickets, e a gente viu do lado dos familiares dos jogadores. Primeiro e último voo do senhor com a seleção Ó, ou teve mais algum? Com a seleção, não, eu só fiz esse da ida para Los Angeles e a volta, só esses dois. então você passou os 30 dias lá? Não, aí que tá. Eu levei eles e voltei, um Ah, voo comercial. E 30 dias depois eu fui de translado, eu fui até Miami num voo comercial e fizemos Miami-Los Angeles de translado para poder fazer a volta deles. Os bons tempos da Varig. Varig, Varig, Varig. Como é que Voltou. dorme, sabendo que vai trazer a seleção tetracampeão depois de tanto tempo? É verdade, você sabe que eu estou me recordando agora, afinal de contas são 30 anos, mas eu estava elétrico mesmo, realmente foi difícil de dormir. Então, em Recife, eu entrei em contato, me chamaram, era o ministro da Aeronáutica, ele queria combinar uma passagem baixa do avião da seleção, com os caças ao lado, em cima do Palácio do Planalto, que é um espaço aéreo proibido, isso nunca ninguém fez. E eu combinei com ele e fizemos isso. Então, na chegada em Brasília, nós passamos bem baixinho em cima da bandeira do Brasil, os caças arremeteram, saíram na frente, e aí eu vim para o pouso em Brasília e, de novo, nós colocamos, só que dessa vez colocamos o Romário de um lado e o Bebeto de outro lado. E fomos taxiando até o terminal de Brasília. Eles iam receber um abraço e uma medalha do Itamar, que era o presidente da época. Aham. Nesse período em que a Copa estava desenrolando lá nos Estados Unidos, o que é que você fez da vida nesses 30 dias?
Além de ver os jogos, eu trabalhei, né? A gente voa para cima e para baixo. Na época, cada jogo era uma dificuldade, porque às vezes eu estava na Europa, eu estava na América do Sul, enfim. Estava trabalhando e aguardando e torcendo para que fôssemos campeões, né? Que acabou o jogo, enfim, deu tudo certo para o Brasil, conquistou o Tetra. Aí como é que dorme, rapaz? Sabendo que no outro dia vai trazer essa rapaziada toda pro Brasil, todo mundo esperando e você guiando aí essa rapaziada. É verdade, é verdade. Eu sabia que seria uma festa, porque com a minha idade eu me lembro da Copa de 70, que tinha sido a última, né? Que nós ganhamos. Eu era adolescente e me lembro da festa. E eu comentava, inclusive, com eles: olha, vocês não imaginam a festa que haverá, porque há 24 anos atrás as ruas ficaram tomadas. Imagina hoje em dia. E eu falava isso para eles e foi complicado de dormir, realmente, mas por força do hábito eu tenho que dormir para poder no dia seguinte aguentar. Um pouco pra gente aí algumas assinaturas, alguns autógrafos. Mostre aí pra gente, por favor, e explica aí o que é isso. Na época, eu levei algumas camisas, algumas pessoas mais próximas pediram. Afinal de contas, eu também não podia, como comandante, sair com várias camisas e fazendo todos assinarem. E o ambiente também da volta foi um ambiente muito festivo, então era batucado o tempo todo, as famílias, o prefeito lá de Los Angeles, enfim. É, eu também não podia sair constrangendo as pessoas e pedindo para assinar. Mas, especificamente, na primeira classe estava o Parreira e o Zagallo, e tanto Parreira quanto Zagallo trabalharam com meu pai na década de 70, que foi médico do Fluminense. Eu, então, pedi para eles uma lembrança. E isso aqui é o cabeçote, que é o tecido que fica no encosto do assento. Vocês podem ver que tem as estrelas aqui, as 4 estrelas do Tetra, e tanto o Parreira quanto o Zagallo e vários jogadores fizeram aqui, uma dedicatória, fizeram essa lembrança para mim, além das camisas. Mas virou história para contar. É isso. Você falou a questão das camisas, né? Que pegou algumas, enfim, que não tinha também, enfim, o direito de entrar no ambiente, já que era o comandante da nossa seleção. Mas muita gente, familiares, enfim, amigos aqui no Brasil pediram: ó, não esqueça a minha camisa não, traga do Romário, traga do Bebeto, traga do Cafu, enfim. E de repente um outro deve ter ficado chateado aí, né, com isso. Muita gente ficou chateada, porque, primeiro que na ida ninguém estava muito preocupado com isso. Eles eram a seleção brasileira, mas estava É um bom voo, né? desacreditada. Preocupação é a camisa. Pois é, a preocupação era a camisa. Todo mundo queria me dar, eu tive que fugir um pouco do povo, porque senão iam me bater, viu? Porque todos queriam camisas autografadas. Você imagina eu parar na frente do Romário fazendo batucada, com aquele jeitão dele, e pedir: ó, tem 20 camisas aqui para você autografar. Não ia dar certo. Ia faltar caneta, né? A gente está acompanhando aqui esse papo muito bom, tô ao lado do Luiz Alfredo. Lá no Rio de Janeiro está o Henrique Sibusca, ele que foi o piloto do avião que levou e trouxe de volta a seleção brasileira há 30 anos com a conquista do tetracampeonato nos Estados Unidos, aqui no Acta Sport. Henrique, qual é o teu sentimento hoje, depois de 30 anos, de ter conduzido a seleção brasileira, de ter trazido a seleção brasileira de volta ao território nacional? É um misto de sentimentos, né? Na época, a preocupação era muito grande, a responsabilidade era muito grande. Se você pensar, o mundo todo está de olho no teu trabalho, no que você está fazendo. E trazê-los, levá-los e trazê-los com segurança era o mais importante. Então, quando a sua empresa, as famílias, amigos, o seu país, o mundo está de olho em você, você imagina, né? Você não pode falhar. E, além disso, teve problemas, né? Tivemos problemas com a Receita Federal, tivemos problemas que são normais num voo, tinha que também controlar o descanso, porque
com a excitação e com a jornada muito longa, isso tem que ser administrado, bem administrado. Então, é um misto de sentimentos. Hoje em dia é uma recordação gostosa, a oportunidade de estar falando com vocês e contando esses fatos, né? Mas se eu tivesse que expor com todos os detalhes a ida e a volta, seria entrevista para mais de 5 horas. Ô Henrique, você falou da sua experiência, né? Mais de 45 anos aí na nossa aviação. E esse voo de volta, vamos dizer assim, 10, 12 horas em fim de viagem, já é um voo programado, não tem como antecipar. Mas esse voo da volta, você falou que já sabia da festa que estava aqui no Brasil. Foi aquele voo que dizia, rapaz, tomara que chegue logo, passe logo, pelo amor de Deus, não passe ao invés de 10, vamos para 8 horas, vamos para 7 horas. Foi aquela adrenalina para chegar o mais rápido possível aqui no Brasil? Não, não, a adrenalina era uma adrenalina diferente. O voo inicialmente seria Los Angeles, Rio. A CBF, como era um fretamento, ela disse: não, vamos passar em Recife. Então já houve uma mudança de programação, e isso envolve mudança de jornada de trabalho, de descanso. Ao chegar em Recife, eles foram fazer a passeata no caminhão de bombeiro e nós ficamos aguardando. Isso deve ter demorado 2, 3 horas. E depois resolveram passar em Brasília. Isso tudo foi fora do previsto. E eu excedi as jornadas regulamentares. O presidente da Varig e o ministro da Aeronáutica, na época, disseram para nós que isso era uma missão, que teríamos que fazê-lo, né? Então, eu administrei o trabalho, o descanso, e chega uma hora que já não tem mais tanta excitação, né? Porque você está com os jogadores ali há 20, 25 horas juntos, eles passam a ser colegas teus ali naquela jornada. Você assiste a seleção brasileira hoje jogando? Assisto. Assisti o meu time sendo campeão da Libertadores, né? E agora a caminho Tem da que dizer segunda que ele é divisão. tricolor, é fluminense. Mas assisto, assim. Mas hoje em dia não com tanto Não gosto como empolga foi no tanto, né? passado. Não, quem assistiu as seleções anteriores não se empolga com essa agora, não. Oi, que o seu pai trabalhou no Fluminense, né? Enfim, na época daquela rapaziada lá do Parreira, do Rivelino, enfim, nesse voo, tinha algum jogador que você tinha uma proximidade do cara te conhecer e você também conheceu o cara, algum jogador, além do Parreira que você falou, enfim, o Zagallo, que assinaram aí essa documentação, de repente o Branco, o fato de ter jogado no Fluminense, algum cara que conhecia exato. você e você conhecia ele? Eu conhecia o Branco, né, porque quando ele era dos juniores do Fluminense, eu ia com meu pai muito nos jogos do Fluminense, então conhecia o Branco, ele lembrou de mim. Depois desse voo também, várias vezes, esses jogadores entraram num voo meu, conversamos, o próprio Romário. Eu tenho uma foto que vocês depois vou mandar para vocês, o Ronaldinho na cabine, ele tinha 17 anos na época, né? E também voltei a encontrá-lo. Então, depois do voo, eu encontrei com alguns deles, mas os mais próximos ali, que lembravam de mim e eu deles, eram o Zagallo, Parreira e o Branco. Foto aí, né, com os jogadores. Mas eu tenho certeza também de uma coisa, muita gente também pediu para tirar foto com você e também pede até hoje, reconhecendo que você era o comandante ali da nossa aeronave. Não, acho que não, acho que eu envelheci e esqueceram de mim. Não, não. Só quando eu cito o fato, né, que eu era o comandante, aí todo mundo fica curioso, como vocês, como querendo saber como foi, mas de reconhecer, não. Já não sou mais famoso. Na época eu até tive um pouquinho de fama momentânea, mas depois passou. É porque também naquela época não tinha rede social, né? Senão era selfie pra lá e selfie pra cá. É verdade, é verdade. Você imagina se tivesse Instagram naquela época, Facebook, meu Deus. Caiu de novo? Agora sim. Conhece Não, não, Alagoas? Conhece Maceió? conheço, adoro Maceió, Jatiuca. Eu vou, desde a década de 70 que eu vou para Maceió. No Nordeste é um dos preferidos, se não é o preferido, viu? E você voa o mundo inteiro, né? Não visitar Maceió também seria demais, né?
Não, é que eu voei muitos anos, né? Eu voei 30 anos na Varig. E quando a Varig faliu, eu fui voar na Latam. E então eu já não fazia mais voos internacionais, eu passei a fazer muitos voos nacionais. E voltei a voar pelo Brasil, depois de mais de 20 anos voando só para o exterior. Ô Henrique, só tirar uma dúvida. A quarta estrela, né, que o Brasil conquistou ali em 94, e salvo engano, ela foi pintada no avião. Foi quando o avião chegou aqui no Brasil, ela já veio já com a quarta estrela. Você pode relembrar aí esse caso para o torcedor Posso brasileiro? sim, posso, isso foi uma boa lembrança. Esse avião foi todo, era o prefixo dele era Papatango Vitor Mike Delta. Esse avião foi preparado só para a seleção. Então ele tinha o interior dele todo reformado, era diferente, principalmente na primeira classe. Tinha uma mesa, enfim, mais itens de conforto. Foi colocado um pedestal para botar a copa, né, a taça. Mas essa preparação foi feita para a volta. Na ida era um avião comum. E quando eu decolei para a América do Norte, ainda não havia tido jogo. Então, o combinado foi: olha, vamos botar as 3 estrelas, pinta o avião todo, que afinal de contas é o avião da seleção, e quando chegar em Los Angeles, caso haja vitória, a gente coloca a quarta estrela, inclusive se você notar no avião, nas fotos, ela é maior, e aí colocamos tetracampeão, enfim, faríamos toda a preparação da aeronave para comemorar o tetracampeonato. Mas na ida ninguém tinha certeza do que ia acontecer, afinal de contas era a Itália, né? a nossa, a nossa seleção a ser enfrentada. Além de aposentado, você está fazendo o que da vida hoje? Eu aposentei depois da Covid e hoje em dia eu aproveito a minha vida, curto meus netos e tento me manter saudável. Qual descendência? Esse se busca vem de onde? Esse se busca é lituano com polonês. Meus avós maternos são lituanos e poloneses, e tem um último nome que é o Valente, que são portugueses. Então é polonês com português. Grande abraço para você. A gente quer agradecer demais, primeiro, a sua atenção em aceitar esse nosso convite da nossa produção da Adelaide Nogueira aqui para trabalhar com a gente, bater esse papo muito agradável, relembrar um pouco desses 30 anos do Tetra, que a gente tem uma recordação muito grande e a gente espera que um dia isso possa se repetir com esse Hexa tão sonhado e tão esperado. Um abraço para você, Henrique. Obrigado mesmo. Obrigado, um abraço, foi um prazer também. Estamos às ordens. Um abraço, Adelaide. Um abraço. Um abraço. Conversamos com o Henrique Sibusca, que foi o piloto que trouxe e levou a seleção brasileira na conquista do tetracampeonato nesse Acta Esporte mais do que especial. Luiz Alfredo, obrigado pela atenção, hein? Obrigado você, Alberto. Obrigado a todos que curtem, né, o nosso Acta, e vamos aí nessa série Você especial. tinha quantos aí. anos em 90? Eu tinha 10 anos. Ah, Sou de rapaz. 84, eu tinha 10 anos. Eu tinha Primeira 30. Copa que eu acompanhei, né? A outra eu tinha 6, eu lembro assim, relances. Eu tinha 30. Mais bem. 30, 60. os cabelos caíram. Abraço, Alberto. Abraçando o nosso queridíssimo Edson Moura na edição e direção do nosso programa, Valdemir Soares, repórter cinematográfico, Bom. e Adelaide Nogueira na produção. A gente volta depois do Acta Esporte. Até lá.